Hoje aconteceu algo mais uma vez que me fez ter certeza que Deus não é Deus apenas das grandes coisas, mas também dos pequenos detalhes. Essa semana, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que tá fazendo muito calor. A gente tá sofrendo muito com calor aqui. Calor de 40, 50 graus, ficou muito quente mesmo. E ontem estava muito calor. Essa semana, na verdade, esses dias. E eu passo muito calor de calor, gente. Às vezes é complicado sobreviver aqui. Mas ontem à noite, eu, assim, numa tentativa de aliviar aquilo tudo, eu fui conversar com Jesus. Uma tentativa não. Quando você conversa com Jesus, independente do que você esteja sentindo, tudo aquilo vai embora. Eu digo por experiência própria. É um remédio. Jesus é o remédio que você precisa, que a sua alma precisa. Se você ainda não tem esse hábito de conversar com Jesus, converse com ele. Porque, gente, assim, não tem nem como eu explicar. É mais do que um remédio. É um alívio pra sua alma. E aí ontem, eu conversando com Jesus, eu falei assim, Jesus, tá muito calor. Não aguento mais passar mal de calor. Não reclamando do calor. Mas assim, sabe aquele tempo frio, de chuva, assim, que fica chovendo o dia inteiro, que fica nublado? Senhor, o Senhor podia mandar. Sim, pra aliviar a gente desse calor. Se o Senhor não quiser mandar, pelo menos um ventinho, alguma coisa assim, pra eu poder aliviar a gente. Foi ontem. E aí, quando foi hoje de manhã, o meu celular, na tela de bloqueio mesmo, aparece a previsão do tempo. E apareceu. Tava 20 não sei quantos graus e uma nuvenzinha de chuva. E aí, depois eu desbloqueei o celular e na tela de início tem mais informações sobre a previsão do tempo. Aí tava assim, previsão de chuvas rápidas, isso de manhã. E aí tava sol, mas não tava aquele sol quente, como estava nos outros dias. E aí começou a chover, choveu um pouquinho de manhã. E mais pra tarde caiu uma chuva, agora a hora que eu tô gravando esse vídeo são 7 horas, 7 e pouco. E mais cedo um pouquinho, umas 3, 4 horas caiu uma chuva. Tava até que um sol, mas não tava aquele sol quente. Tava mais pra nublado do que pra sol. Ficou um pouco confuso, né? Mas assim, tava sol, mas não tava, tipo, o sol... Enfim, gente. E aí, choveu, né? E aí quando eu fui olhar a previsão de novo, tava assim, já não tava mais previsão de chuva rápida. Eu não lembro como é que tava escrito, mas tava previsão de chuva, tipo assim, chuva mesmo, sabe? E a temperatura diminuiu. Não tava mais igual, tipo, 30, 40 graus, tava menos. E eu senti que eu precisava vir falar isso com vocês. Que assim, quando a gente pensa em Deus, a gente imagina um Deus grandioso. Ele realmente é um Deus grandioso, a qual a nossa mente não é capaz de imaginar a grandeza de Deus, o tamanho de Deus. E aí a gente pensa que Deus, ele só realiza grandes coisas, que só realiza grandes feitos, que ele só ouve as grandes orações. Não, gente. Deus, ele é grandioso, ele não tem poder, ele é o próprio poder. A grandeza de Deus não dá para nossa mente imaginar de tão grande que é a glória de Deus. Mas ele também mora dentro do nosso coração. Então, música infantil, gente, eu cresci ouvindo essas músicas. É da Ana Paula Valadão, se eu não me engano. Diante do Trono para Crianças. Assim, nossa, deixa eu lembrar agora. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração. Ah, lembrei, gente, aquela música que diz assim: Jesus deixou toda a sua glória. Depois vocês pesquisam essa música. E tem uma parte que diz assim: mas é pequeno, mora lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Então, assim, ele também mora dentro do nosso coração. Deus não realiza só os grandes feitos, ele também realiza as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Deus cuida até dos pequenos detalhes.
Ele ouve os pequenos detalhes do seu coração, sabe? Às vezes você tem um sonho, por exemplo, vamos dizer que você tem um sonho de ter uma casa. E aí você, não sei, diz assim: eu quero uma casa assim, mas a porta, ela tem que ser assim. Ela tem que ser dessa cor, ela tem que ter maçaneta desse jeito, ela tem que ter... Entende? Você detalha aquilo. E Deus ouve isso. E Deus ouve. O que você acha que pode ser pequeno, pode ser uma oração, que pode ser bobeira. Não é. Deus é Deus de detalhes também. Não é Deus apenas das grandes coisas, dos grandes feitos. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Deus não ouve só as grandes orações. Eu digo assim, de coisas grandiosas, sabe? Às vezes... Ai, gente, não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo. Entenda que Deus não é Deus apenas das grandes coisas. Ele também é dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Quando Deus realiza algo, Ele não realiza pela metade. Ele realiza por completo e com detalhes. Gente, eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo. Assim como aconteceu comigo. Eu não pedi nada de... Eu só pedi uma chuva. Na verdade, nenhuma chuva. Só um alívio no calor. E Deus me deu o dia inteiro de chuva. Que Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Deus faz além daquilo que a gente imagina. E Ele cuida dos detalhes. Lembrei de uma música da... Eu acho que é da Bruna Carla com a Aline Barros. Assim: um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama. E foi esse amor que me atraiu e me trouxe a esperança. Eu não sei quem tava precisando disso, mas entenda que Deus não é Deus apenas das grandes coisas. Deus também é Deus dos detalhes. Ele ouve os pedidos do seu coração. Eu vi uma frase ontem que diz assim: Jonas, ele orava dentro da barriga do peixe, quando ele foi engolido pelo peixe, né? Mas Deus não trouxe resposta para Jonas. Você não vai ver Deus respondendo Jonas quando ele estava lá dentro. Mas Deus moveu o peixe até a praia. Às vezes, Deus não vai trazer a resposta para você, mas Ele vai mover as circunstâncias. Deus não falou com Jonas. Jonas estava orando, mas Ele moveu a baleia. E logo depois dessa baleia, deixa Jonas na praia. Ou significa que Deus não está movendo a oração de Jonas, não estava. Ele moveu as circunstâncias. Às vezes, Deus não vai responder você diretamente para você, mas Ele vai responder mudando a situação. Ele vai responder movendo as circunstâncias. Isso está sendo para mim também. Às vezes a gente fica assim: caramba, eu tô orando, mas não acontece nada. Deus não me responde. Mas Ele está respondendo. Ele está respondendo movendo as circunstâncias. Ele está movendo, tocando no coração da pessoa que você está orando, da situação que você está orando. Deus não falou com Jonas, mas Ele moveu o lugar que Jonas estava, que no caso era o peixe. Entenda que Deus, Ele pode não te trazer respostas diretamente, falando com você, mas pode ter certeza que o lugar onde você ora vai se movimentar. Eu não ia falar isso, mas eu lembrei. Na verdade, o Espírito Santo me lembrou.